Oi, gente, esse é o terceiro vídeo sobre filosofia e literatura, e nesse nós vamos tratar a respeito da realidade, que é um dos conceitos mais importantes da filosofia. Desde a Grécia Antiga, na Idade Média, modernidade, na filosofia contemporânea, todos os filósofos, a maioria deles, na verdade, querem tratar sobre o que é a realidade. Então, o que é o que nós vemos no mundo. E até a filosofia medieval, como ela era muito teocêntrica, muito teológica, colocava a realidade na figura e na imagem de Deus, né, como um ser supremo. Porém, a partir de Descartes, que é o pai da filosofia moderna, ele vai fundamentar que a realidade, na verdade, ela é totalmente colocada no sujeito. Então, o eu fundamenta esse novo pensamento. O filósofo ele tem aquela famosa frase, né, a sua máxima, que é penso, logo existo. E essa frase ela conota muito o sujeito. Então, definindo o que é o sujeito e que eu sei que eu existo porque eu penso, porque eu duvido, né, conforme as meditações do cartesiano, fica colocado então o que seria a realidade. Será que eu tô imaginando? Será que eu tô alucinando? Tem até mesmo uma questão que desenvolveu o filme do Matrix, se eu não me engano, que é um filósofo estadunidense que diz que nós podemos ser cérebros dentro de uma caixa com algum líquido que mantém vivo, e algum cientista maluco tá colocando várias coisas nesse cérebro para ele pensar que nós sentimos, que nós somos de verdade, que existe o mundo, mas na verdade você não é um ser humano no mundo vivendo, você é só um cérebro numa caixa e tá sendo manipulado para pensar dessa forma. Na filosofia terão diversas respostas sobre o que é realidade, tanto respostas filosóficas como psicológicas ou psicoanalíticas, por exemplo. Berkeley, que foi um filósofo que se propõe a falar sobre o tema, ele diz que a realidade são as percepções. Então eu sei que eu existo porque eu percebo e sou percebido. Ele usa até um exemplo que o pai dele usava na infância, quando ele mostra uma laranja, uma fruta, e ele pergunta que cor é essa? Que cor que tem essa fruta? E aí o Berkeley, criança, responde, é uma cor laranja. E aí o pai dele pergunta, mas é a cor que você acha que é ou é a cor que realmente é? Então ele começa essa separação entre o que o mundo é e o que o mundo é percebido. E vai dizer que a realidade, na verdade, ela não é vista nela mesma. Então a laranja não é ela mesma a laranja. Nós vemos dessa forma, interpretamos e percebemos dessa forma. Kant ele vai reformar o pensamento sobre o que é a realidade no seu livro A Crítica da Razão Pura. É um livro muito bom, apesar de ser muito difícil, estou estudando ele agora. Ele vai dizer que a realidade ela só pode ser percebida de forma interna pela exterioridade dela. Isso significa que eu não posso pensar que a realidade só vive no meu pensamento, no meu cérebro. Eu tenho que confirmar isso através dos objetos do mundo. Então é a combinação das duas coisas. Tanto o mundo externo, no qual eu percebo os fenômenos, né? Que ele vai dizer que eu não consigo ver a coisa como ela é de fato, apenas no limite do meu conhecimento, porém combina com os meus pensamentos. Então são as duas coisas unidas. Já Freud, que é o pai da psicanálise, como ele tratava de pacientes que poderiam ter alucinações, como por exemplo esquizofrênicos, ele teve que também estudar com base nesses filósofos o que era realidade, para ele poder ter uma mensura se aquele paciente está alucinando ou imaginando coisas, ou realmente o paciente está vendo a realidade e ele que não consegue enxergar, ele está com algum problema. Para isso, ele cria uma teoria, que é a teoria da realidade. Essa teoria divide a percepção de realidade em duas. Então, a primeira é a sensitiva, que é aquilo que nós podemos sentir, tocar, e há um consenso na sociedade com isso. Então, todo mundo vê, por exemplo, uma árvore, aquela árvore está naquele jardim. Se todo mundo vê e é da mesma forma, e é da mesma figura, e podemos escrever iguais, então aquela realidade realmente tá lá, não é imaginada por alguém. E a outra é a realidade psíquica, ou seja, ele se relaciona com o meu desejo. Então eu coloco e construo o meu desejo para enxergar uma realidade conforme ele. E que é o que a gente vê no conto do Machado de Assis, né? Também explicado no outro vídeo, o Camilo ele vai se relacionar tanto com esse desejo de estar bem e que a amada esteja bem, e que eles fiquem juntos no futuro, mesmo que seja um pouco impossível, para construir a realidade que ele quer. Então ele fica tranquilo, o corpo dele sente isso,
Então até o conto fala que ele vê as ondas do mar e ele sente o ar mais leve, porque ele realmente acredita e coloca isso na realidade dele, mesmo sendo apenas um desejo. Então essas são diversas formas de explicar a realidade de diferentes filósofos e até um psicanalista. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuaremos a dar mais aulas a respeito da literatura e filosofia. Até mais!